Bom dia, Shalom, querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor que vem do alto, né? Aquela que a nossa mente não consegue explicar, mas que o nosso coração tanto anseia, que seja a primeira a te dar as boas-vindas nessa nova e abençoada manhã. É muito bom saber que podemos conectar, mesmo que à distância, para fazer a coisa mais importante e mais inteligente que poderíamos fazer ao começar o dia, que é buscar a presença de Deus. Antes que o mundo nos apresente uma lista de demandas e preocupações e ruídos, vamos começar o nosso dia com a palavra de Deus, a única fonte de sabedoria verdadeira e eterna. E que alegria que é construir essa comunidade que nós estamos fazendo, né? Dia após dia, compartilhando aqui uma palavra para você que tem te fortalecido em cada momento da sua vida, né? Da minha vida também, isso é muito edificante. Agora eu quero te convidar para fortalecer esse trabalho conosco, né? Para fazer com que esse trabalho ele avance. Como? Se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros matinais, nossos encontros. Deixe uma curtida, o seu like, que é uma forma de nos dizer se nós estamos no caminho certo, né? E se você acha que isso te ajuda, entenda que você pode ajudar outras pessoas também. Como? Através do like, esse vídeo se espalha, e ainda você pode compartilhar também com outras pessoas, né? Sendo generoso em trazer a oportunidade delas também verem essa luz. Hoje eu quero mergulhar com você um aspecto prático e vital de nossa identidade em Cristo, né? Então ainda nós estamos falando sobre como ser amados e escolhidos, e a gente precisa entender como essa identidade nos dá acesso direto a um dos maiores presentes que Deus pode nos dar, que é a sua sabedoria. A palavra que vai iluminar o nosso caminho se encontra na carta a Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então ouça com atenção, como se Deus estivesse sussurrando isso diretamente para você. O texto diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Perdão, vamos repetir isso aqui, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Esse é um convite fantástico, né, que o Tiago faz. Tiago, que é irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos escreve de uma forma muito direta e prática. Ele começa com uma condição que se aplica a todos nós, todos os dias. Se algum de vós tiver falta de sabedoria, quem de nós pode levantar a mão e dizer: eu não, eu tenho toda a sabedoria que preciso? Ninguém. A verdade é que acordamos todas as manhãs diante de um dia repleto de encruzilhadas, de desafios, desde as pequenas decisões, de palavras que a gente pode usar, de respostas que a gente pode talvez estar dando no e-mail, no WhatsApp, como abordar assunto delicado com o cônjuge, com o nosso amado, né? A nossa amada, como administrar o tempo entre tantas tarefas, até grandes decisões que podem definir o nosso futuro, né? Constantemente nos falta sabedoria, né? E é aqui que a beleza do Evangelho brilha, né? A nossa falta, a nossa insuficiência não é motivo de vergonha para Deus, mas sim convite para nos aproximarmos dele. Mas que sabedoria é essa que Tiago está falando? É importante entender que a sabedoria bíblica, que é a palavra sofia no grego, não é apenas conhecimento acumulado. Não é ser uma pessoa culta ou ter um QI elevado. Sabedoria, na perspectiva de Deus, é a habilidade divina de viver bem, de tomar decisões certas, de enxergar as situações pela ótica do céu. É saber como aplicar o conhecimento de forma justa, amorosa e prudente. É o discernimento para saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar. É, em essência, ter a mente de Cristo para navegar a complexidade da vida. E a boa notícia é que essa sabedoria não é um clube exclusivo para alguns poucos iluminados. Ela está disponível. Como obtemos? A resposta de Tiago é de uma simplicidade assim, desconcertante. Peça a Deus.
Não é leia mais livros, não é faça mais cursos, não é medite horas a fios. Não, não. O primeiro e mais importante passo é pedir, é um ato de humildade, é reconhecer. Deus, eu não sei o que fazer, minha visão é curta, minha compreensão é limitada, eu preciso da tua direção. E esse é o ponto de partida. E é aqui que nossa identidade de filhos de Deus, de amados e escolhidos de Deus, entra em cena. Porque podemos pedir com tanta confiança. Por que não estamos pedindo a um tirano, a um chefe mal-humorado? Estamos pedindo ao nosso Pai amoroso. E Tiago faz questão de descrever o coração desse Pai para conosco. Ele diz que Deus, a quem dá, a quem todos dá livremente. A palavra livremente no original é simplesmente, sem segundas intenções, sem uma agenda escondida. Deus não nos dá sabedoria para depois nos cobrar algo em troca. Me perdoe um pouquinho essa alergia aqui agora. Ele dá porque a sua natureza é dar. E continua de boa vontade, literalmente, sem repreender. Pense nisso. Quantas vezes hesitamos em pedir ajuda a alguém por medo de sermos julgados, por medo de ouvir de novo você não aprendeu ainda? Com Deus não é assim. Podemos ir a Ele 5, 10, 50 vezes ao dia, com a mesma dúvida. E Ele nunca nos repreenderá pela nossa falta de sabedoria. Pelo contrário, Ele se agrada quando seus filhos amados correm para Ele em busca de direção. Ele nos recebe de braços abertos, feliz por nos guiar. E a promessa final, a cereja do bolo, é que lá no texto diz assim, e lhe será concedida. Não é talvez seja concedida, ou pode ser que você receba. É uma afirmação de fé. Se você, como filho amado, tem humildade, pede a sabedoria que vem do Pai, Ele a dará a você. A resposta está garantida. Talvez não venha como uma voz audível do céu, mas pode vir como uma paz inexplicável sobre uma decisão, uma ideia criativa que você não tinha antes, uma passagem bíblica que salta aos seus olhos, um conselho sábio de um irmão maduro na fé ou na mudança das circunstâncias que clareiam o caminho. Deus tem infinitas maneiras de nos guiar. Deixe-me dar um exemplo prático. Imagine que você está no seu trabalho, se vê no meio de um conflito entre dois colegas de quem você gosta. A pressão aumenta para que você tome um lado. Sua primeira reação é a sabedoria humana, né? Poderia ser ou defender quem você acha que está certo, correndo o risco de criar um inimigo, ou simplesmente se afastar e não se envolver, correndo o risco de ser visto como um omisso. Ambas as opções parecem ruins. O que dizer? Esse é um momento clássico de falta de sabedoria. Em vez de agir por impulso, você pode ali mesmo na sua mesa fazer uma oração silenciosa. Senhor, eu não sei como agir. Dá-me tua sabedoria. Mostra-me como ser um pacificador. Como agir com justiça, com amor. Quais são minhas palavras? E guia minhas palavras, minhas atitudes. Ao fazer isso, você abre a porta da sabedoria do alto. Talvez Deus te dê uma ideia para conversar com cada um separadamente, ou te dê palavras certas para propor uma solução que ninguém havia pensado, ou simplesmente te dê a graça para permanecer em paz e ser uma presença tranquilizadora em meio à tensão. Você troca a sua limitada capacidade de resolver problemas pela infinita sabedoria de Deus. Lembro-me de uma vez que precisei tomar uma decisão financeira familiar muito importante. Todas as minhas contas, minhas análises apontavam para um caminho, que era um caminho seguro. Mas dentro de mim havia um profundo incômodo, uma falta de paz. Em vez de ignorar isso, minha esposa e eu decidimos parar e aplicar Tiago 1,5 de forma intensa. Vários dias nossa oração matinal era simplesmente: Senhor, nós temos falta de sabedoria. Por favor, mostra-nos a tua vontade. Não queremos dar um passo sem a tua direção. Não aconteceu nada espetacular, mas à medida que orávamos, a paz sobre o caminho seguro diminuía cada vez mais. E uma tranquilidade começou a crescer sobre uma alternativa que, humanamente falando, parecia mais arriscada. Decidimos seguir a paz de Deus e, olhando para trás, foi uma decisão mais acertada que poderíamos ter tomado. Aquela porta segura teria se tornado uma armadilha
E o caminho que Deus nos mostrou, embora desafiador no início, nos levou a um lugar muito maior de bênção e propósito. Aprendi na prática que a sabedoria de Deus muitas vezes desafia a lógica humana, mas sempre nos leva a um lugar melhor. Isso nos traz a nossa reflexão pessoal de hoje. A promessa de Deus está disponível. Deus está de braços abertos, pronto para nos dar direção. A questão é que nós estamos realmente pedindo, ou estamos tentando resolver tudo na força do nosso próprio braço. A pergunta que quero deixar para você meditar é: como posso aplicar isso hoje? Como posso transformar a minha ansiedade por não saber o que fazer em uma oportunidade para clamar pela sabedoria de Deus? Nossa atitude prática para hoje é um convite para desenvolver um novo reflexo espiritual. Chamei de a pausa da sabedoria. Hoje, toda vez que você sentir-se confuso, pressionado a tomar uma decisão ou prestes a ter uma conversa importante, faça uma pausa. Antes de responder, antes de agir, pare por 10, 15 segundos, respire fundo, ore silenciosamente. Pai, preciso de tua sabedoria agora. Apenas isso. Transforme o ato de pedir sabedoria não em um evento anual de crise, mas em uma conversa constante com o Pai. Ao longo do seu dia você vai se surpreender com essa pequena pausa que pode mudar radicalmente a qualidade de suas decisões. A paz em seu coração e o resultado de suas interações. Peça, Ele anseia por conceder. Quero nesse momento te convidar agora a curvar a sua cabeça para fazer uma oração. Ó Pai Celeste, Deus de toda sabedoria e de todo conhecimento, nós nos aproximamos de Ti nessa manhã com a oração, com o coração humilde, reconhecendo que Tu és que nós somos, quem Tu és e quem nós somos. Tu és o Criador de todas as coisas, aquele que conhece o fim desde o começo, em quem estão escondidos todos os recursos da sabedoria. Nós, Senhor, somos Teus filhos, tão frequentemente confusos, tão limitados em nossa compreensão, tão necessitados de Tua luz. Nós Te agradecemos, Pai, pela promessa incrível que lemos em Tiago. Obrigado porque a nossa falta de sabedoria não te irrita, mas te comove. Obrigado porque Tu não és em Deus distante, Tu não és um Deus distante, mesquinho, mas um Pai generoso que nos dá livremente de boa vontade a todos que pedem. Que verdade maravilhosa de começar o dia. Obrigado, porque o acesso a Ti e a Tua sabedoria foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. E hoje podemos entrar com confiança no Teu santo trono de graça. Senhor, nós confessamos as vezes em que nós confiamos em nosso próprio entendimento. Cometemos muitos erros. Perdoa-nos por agirmos por impulso, por falarmos sem pensar, por tomarmos decisões baseadas no medo e na lógica fria do mundo, ignorando a Tua voz, a Tua suave direção. Perdoa-nos pela arrogância que achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós nos arrependemos, Pai. Queremos viver de uma maneira diferente. Queremos depender de Ti em cada passo do caminho. Queremos a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Assim, ó Pai, nós clamamos por essa sabedoria para o dia de hoje. Nós precisamos de Ti. Eu preciso da Tua sabedoria para o meu trabalho, para as tarefas que tenho que executar, para as reuniões que terei que participar, para as metas que preciso alcançar. Guia-me, Senhor. Dá-me criatividade, discernimento, excelência em tudo que eu fizer. Tudo que eu faça isso para a Tua glória. Eu peço a Tua sabedoria em minha casa, para a minha família. Dá-me sabedoria para lidar com meu cônjuge, com amor e paciência. Dá-me sabedoria para educar os meus filhos no Teu caminho, para saber quando ser firme e quando ser brando. Dá-me sabedoria para honrar meus pais. Que o meu lar seja um lugar de paz, guiado pela Tua sabedoria. Eu peço a Tua sabedoria para as minhas finanças, para cada decisão de compra, para cada valor investido. Quero ser um bom mordomo, Senhor. Eu preciso ser um bom mordomo. Me dá sabedoria para ser um bom mordomo dos recursos que Tu me confiaste. Peço a Tua sabedoria para as minhas conversas, para as minhas palavras, que hoje elas sejam edificantes e não destruam.
mas para que levem a graça e não a contenda. Senhor, que essa palavra nos acompanhe durante todo o dia. Que o convite de Tiago no 5 esteja gravado em nossa mente e nosso coração. Que o nosso reflexo natural diante de cada desafio seja parar, respirar e clamar. Pai, preciso da tua sabedoria. Espírito Santo, nós te pedimos, seja o nosso guia, nosso conselheiro, nosso mestre, que hoje sussurra em nossos ouvidos a direção a seguir. Traz paz ao nosso coração ao confirmar decisões certas, a inquietação para nos alertar sobre os caminhos errados. Nós entregamos a Ti cada encruzilhada desse dia, confiando em Tu, que Tu nos guiará passo a passo. Nós chamamos, Pai, declaramos a nossa total dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Você caminha nesse dia com a confiança de que Deus, o Deus de toda a sabedoria, caminha com você. Que o Senhor abençoe a sua manhã, a sua casa e te dê a paz. Que cada decisão seja guiada pela mão daquele que te ama e te escolheu. Não tenha medo de pedir. Obrigado por sua companhia preciosa nessa manhã. Se essa palavra foi um guia para você, você ainda não se inscreveu no nosso canal, te convido a se juntar à nossa família clicando no botão inscrever-se. Você foi abençoado? Deixa seu like. Esse pequeno gesto faz grande diferença. E agora eu quero ouvir você. Deixa um comentário me contando sobre a área de sua vida que você precisa de sabedoria de Deus hoje. Ou simplesmente deixa o seu pedido de oração. Nós lemos e oramos por vocês. Por fim, seja um instrumento de Deus e compartilhe o link desse devocional com alguém que está diante de uma decisão difícil. Você pode ser a resposta para essa pessoa que essa pessoa está buscando. Um forte abraço e tenha um dia cheio de sabedoria do alto. Em nome de Jesus.